E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Nós vamos falar hoje, nessa aula nossa de hoje, a gente vai falar sobre o continente africano, né? Em especial, o continente africano no passado. O continente africano, lá no século VIII, século VIII, a partir desses séculos aí, haja vista que nós estamos no século XXI. Então, a gente vai voltar bem no tempo, né, em relação ao continente africano para estudar. Porque a gente muitas vezes só ouve falar dos negros africanos que vieram para o Brasil para serem escravizados. Hoje a gente vai falar dos reinos africanos, principalmente dentro desse período, lá a partir do século V, VI, VII, VIII e tal. Beleza? Tranquilos? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para ficar mais fácil entendimento para vocês, tá? Vamos começar falando do reino de Gana, tá? Que é um dos mais antigos. Foi o mais antigo dos reinos sarrelianos. Ele vai se desenvolver lá no século VI e vai atingir seu auge, seu apogeu, lá no século VIII e século X. Então, olha para vocês verem, a gente está voltando lá no século VI, tá? Para entender essa formação africana, dessa formação do continente africano, tá? Se liga. Nós temos aqui, então, lá dentro, que, economicamente, o ouro ele vai ser explorado, e muito bem explorado, principalmente lá pelos rios Senegal e pelo rio de Gâmbia. Vamos ver também que os mercadores vão trocar o ouro pelo sal. Vamos ver aqui a importância que o sal tem dentro desse período, a ponto do sal ele ser comercializado com um alto valor, um valor econômico. Para vocês verem, trocar sal por ouro. Então, tudo isso dentro desse período. O sal era usado como uma moeda de troca. Mas por quê? Porque o sal servia de conservação dos alimentos. A gente tem que voltar lá para pensar o seguinte: não tinha uma geladeira para conservar os alimentos. Tem que se conservar, porque senão o alimento se perde muito rápido. E o sal, ele é próprio para isso, para conservar esse alimento. Então, tem-se uma importância muito grande esse sal, tá? Esse produto era de grande valor dentro desse período lá no continente africano. Beleza? E aqui nós temos também outro tipo de comércio. Não era só o sal que tinha esse valor, mas também outros produtos tinham valor, logicamente que com menos valor econômico para o povo africano. Mas já havia um comércio instaurado com outros produtos, mas volto a falar para vocês que o sal era de maior importância, tá? Dentro desse processo de comércio. Nós temos aqui o rei em Gana, ele vai receber o título de Gana, né? E era visto como um elo entre os deuses e os homens. Esse elo era o seguinte: seria como hoje nós temos como um elo de ligação a religião católica, né? Tanto católica quanto a crente, a evangélica, tem como um elo de ligação para chegar a Deus Jesus Cristo. Lá eles tinham como o rei. O rei era esse elo de ligação. Através do rei, você chegava aos deuses. Tá? Isso aí para vocês verem a importância que esse rei tem. A sociedade vai ser composta por sacerdotes, pelos nobres e funcionários que cuidavam da administração do reino. Esses funcionários administrativos seriam para nós hoje como o governo, né? Como seria o governador, como seria o prefeito. São os caras que cuidam da administração do estado, da cidade e tal.
Lá para eles, também eles tinham esses funcionários, e que nós vamos ver os nomes logo, logo a seguir, tá? Aqui, o rei, ele vai possuir um poderoso exército, né? Todo rei que se preza tem um exército poderoso. E aqui, nós temos esse rei. Vejamos aqui agora o seguinte, o Império de Mali vai se desenvolver lá no século XIII, século XIV, quer dizer, já bem depois do século que começou a desenvolver, né, Gana. Mali foi um poderoso e rico império. O reino era habitado por diversos povos. Entre esses, vai se destacar os malinguês, ou mandingas, e eles eram muçulmanos, né, como o povo lá de Gana. Os governantes vão receber, como eu falei para vocês, o título de Mansa, e tinha o poder militar, político e religioso. Sudiata e Musa foram os principais governantes dentro do Império de Mali, tá? No Império de Mali, o comércio era a sua principal atividade econômica. Quando eu falo comércio, eu falo troca de mercadorias, né? Esse comércio aqui se baseava dentro, basicamente, dessa troca de mercadorias. Como a gente viu lá, o ouro e o sal, troca de mercadorias. O controle desse comércio era fundamental para a manutenção do Estado. Então, que isso fique bem claro, o controle do comércio, esse controle de venda, de troca, ele tinha uma sustentação que era a base desse Estado, ok? Nós temos aqui, a população não era favorecida, né, pela riqueza do comércio, exceto pelo sal, que era indispensável na sua alimentação. Viviam em pequenos vilarejos e dependiam da pesca e da agropecuária. Então, o povo era sofrido, né? O povo era muito sofrido, eles viviam basicamente disso, da pesca, da pesca e do que eles plantavam, da agropecuária. Era um povo bem sofrido, basicamente, dentro desse período, esse povo africano, ok? Os griots em Mali, em outras sociedades africanas, né? A transmissão da história era feita por meio de tradição oral através dos griots, ou seja, a tradição, os costumes era passado por palavras, né? Por contos. A gente passava para os filhos, dentro desse período, eles passavam para os filhos os acontecimentos, e os filhos passavam para os filhos dos filhos. Então, quer dizer, era oral. Essa transmissão do que acontecia com eles eram passada de geração por geração por meio oral, por meio das conversas, né? Por meio dos contos. E aí aqui está, eles narravam as histórias em formas de poesia, não é nem contos, é poesia. Poesia, conto, e utilizava diversos instrumentos musicais. Então, ele já tinha um desenvolvimento de ferramentas musicais, né? de produtos que saíam som e produzia, né, a música deles. Essa tradição era transmitida de forma hereditária, que eu falei para vocês, de pai para filho, tá? Sundijata Keita é considerado o fundador do Império Mali, tá? Esse cara aqui é o fundador. Foi ele que fundou todo o Império Mali. O Império de Songhai, né, o seu desenvolvimento foi a partir do século XV, tá? Século XV, com a decadência do Império de Mali, quer dizer, Mali está caindo e aí vai surgir esse novo império, tá? E com o domínio do povo Songhai sobre a região do rio Níger. Esse povo falava a língua Songhai e seguia também o islamismo,
tá? A religião dominante era o islamismo. Sunai Ali e Ali Bir foram os reis que vão se destacar dentro desse período, tá? Dentro desse império. Aqui nós temos a mesquita, né, de Sankore, que vai tornar-se um centro cultural de grande porte, onde estudavam os sábios sarrelianos e eram produzidos textos diversos, como crônica, que exaltava a história e o passado desses reinos, ok? Nós temos aqui no século XVI, o Império Songhai vai sofrer um processo de decadência, né? Ele está no auge, mas ele vai começar a cair em declínio, devido à disputa pela sucessão do Império, devido a ataques de exército de Marrocos, né? Os marroquinos, os árabes, os tuarengues e os europeus, mercenários. O Império, então, vai sofrer um processo de desestruturação. Esse processo de desestruturação é que vai acabar com esses grandes reinos que existiram há muito tempo atrás. Igual falei para vocês, lá no século XV, no século V, a partir do século V, que esses reinos começam a existir. E aí eles vão ter o seu auge e logo, logo vai cair em decadência. Esse aqui, ele vai cair em decadência justamente devido a ataque de outras nações. Aqui, nesse caso, os marroquinos, os árabes, os tuarengues e os europeus, ok? Nas nossas próximas aulas, a gente vai começar a avançar dentro dessa atualidade da África. Fomos ao passado e agora a gente vai, com as nossas próximas aulas, chegar dentro do presente. Ok, galerinha? Nos vemos logo, logo nas nossas próximas aulas, tanto essas aulas resumo, como na sala de aula. Forte abraço. Tudo de bom e até a próxima.